Donald Trump proíbe relações sexuais entre funcionários americanos com cidadãos chineses. Espionagem. Eu fiquei um pouco receoso em trazer um conteúdo como este, e você pode até inicialmente achar que não tem nada a ver com o que eu trago sempre aqui em análise e debate a respeito do setor sobre geopolítica, defesa, militarismo, entre outras questões. Só que eu achei esse tema com duas implicações reais. Ele é extremamente bizarro e, segundo, ele é muito real. Tem muitas implicações com o que as grandes potências hoje, vou citar aqui, é claro, as duas principais que eu vou tratar neste tema, Estados Unidos e China. Porque isso remonta a algum momento da história em que isso acontecia quase que diariamente. Então, vale a pena entrarmos nesse assunto, trazer aqui o que está acontecendo, o porquê disso, de um decreto emitido pelo presidente Donald Trump, que já tinha uma política desse tipo lá em janeiro deste ano, mas que agora se tornou ali evidente através desse decreto, dessa canetada de Donald Trump, e que afasta cada vez mais essas relações entre Estados Unidos e China. E ao longo desses últimos anos, observamos que a China ela aumentou o seu trabalho de espionagem contra os Estados Unidos, contra o governo americano, contra empresas americanas. E não é diferente do lado dos americanos. Os Estados Unidos eles também realizam espionagem através de espectros espaciais, como satélites, sensoriamento remoto, infiltração de agentes, participação de empresas americanas fajutas ou laranjas em mecanismos de leilões ou contratações para trabalhar em determinados fornecimento de componentes estruturais do setor militar, do setor industrial de forma geral na China. Então, existe sim uma relação de espionagem das duas partes. Não vou aqui dizer somente que a China realiza isso, pelo contrário. Mas o que está se tornando diariamente à tona, para todo mundo ver, são os casos chineses de espionagem. E isso incomoda tanto os americanos quanto aqueles aliados, porque também correm risco de serem protagonista de um escândalo muito grave que poderia arruinar ali o setor industrial, econômico e também militar, tanto dos Estados Unidos quanto de aliados. E nos últimos anos, principalmente no governo de Donald Trump, eu vou até citar aqui dois acontecimentos interessantes em que houve ali muitos casos de espionagem da China no setor industrial, no setor organizacional dos Estados Unidos. Por exemplo, em 2020, em janeiro de 2020, o FBI ele havia emitido um mandado de prisão para um chinês que tinha ali uma relação com diversas empresas americanas e ele estava presente fisicamente no território americano, só que ninguém sabia que ele era um tenente, um oficial do Exército de Libertação Popular da China. E qual que era a função dele nesta época, durante ali um bom tempo de espionagem? Qual que era a função dele? Ele tinha como objetivo, como missão, coletar o máximo possível de dados privados, dados públicos americanos, para fornecer informações sensíveis para o Partido Comunista Chinês, ou seja, para a China. E meses depois, provavelmente através de uma rede ampla de espionagem, muito provavelmente através de delação também, não somente desse agente que foi preso em janeiro de 2020, mas outros também, numa rede de espionagem, levou à prisão de mais dois indivíduos chineses também relacionados ali com espionagem, só que eles faziam algo muito mais complexo. Eles faziam abordagens de hacker contra sistemas de computador de centenas de empresas americanas e principalmente do governo americano, inclusive tentando acessar ali dados
militares dos Estados Unidos e principalmente naquela época da pandemia, eles conseguiram invadir alguns sistemas de universidades e laboratórios americanos que estavam desenvolvendo ali mecanismos para produzir ali a vacina para combater o vírus que culminou ali com a pandemia. E no final do governo de Bush, para o início do governo de Barack Obama, até 2014, um cidadão chinês conhecido como Su Bin, ele foi acusado por ser um dos conspiradores da China para se infiltrar em uma rede. Essa talvez seja a acusação mais grave que os Estados Unidos conseguiram levantar e levar ali um alvo nas costas da China de realmente trabalhar para conspirar e espionar o sistema militar de alta tecnologia dos Estados Unidos. Através dessa prisão desse indivíduo, eles conseguiram levantar que esse agente estava coletando dados de empresas sensíveis dos Estados Unidos, como Lockheed Martin, como Boeing. Ele participava de negociações, participava da coleta de dados de subsidiárias da Boeing, por exemplo, e também da Lockheed Martin. E dados do F-35, nessa época, foram transferidos para a China de forma ilegal. A China roubou dados através desse indivíduo, desse cidadão chinês que estava nos Estados Unidos trabalhando com visto ali de trabalho. Então toda essa timeline que eu venho colocando, né, que eu trouxe aqui para vocês, analisando os fatores de espionagem ao longo dos anos nos Estados Unidos por conta da China, o Donald Trump ele emitiu um decreto presidencial proibindo de que seus funcionários, seus diplomatas dentro da China, em locais ali como consulados, embaixadas, prédios diplomáticos, eles estariam proibidos de manter relações sexuais e também casos amorosos, casos romantizados com cidadãos chineses, porque muito provavelmente o governo chinês estaria contratando, recrutando pessoas específicas, mulheres específicas e homens específicos para manter ali contato e relações com esses agentes americanos. E com isso, eles poderiam obter diversas informações confidenciais, secretas, que poderiam colocar a intenção e também os interesses dos Estados Unidos no mercado exterior ou nas políticas externas com a China em risco. E isso remonta, com certeza, os anos vividos lá durante a era da Guerra Fria, onde também tinha esse temor de espionagem. Houve diversos casos de russos infiltrando no governo americano, no FBI, na CIA, e até você encontrar esses indivíduos é um trabalho muito grande, um trabalho muito minucioso. Quando os americanos observam que existem indivíduos, existem chineses, existem russos infiltrados, coletando dados, o estrago já foi feito. Durante meses, durante anos, dados sensíveis foram roubados, na época lá da era da Guerra Fria, e hoje esse movimento de espionagem ele vem sendo repetido na política externa mundial e da espionagem, como a China. Então, esse movimento de Donald Trump faz muito sentido no ponto de vista de proteger os interesses americanos, né? E essa restrição ela está exclusivamente em missões diplomáticas dos Estados Unidos dentro da China continental, incluindo a embaixada em Pequim e consulados em Guangzhou, Xangai, Shenyang e Wuhan, locais estratégicos que os Estados Unidos mantêm sentinelas, mantêm também agentes ali para coletar o máximo possível de informações a respeito da política externa chinesa e também do que está acontecendo dentro da China para melhorar o diálogo e também trazer o inimigo para mais próximo dos braços de Washington. E é claro que isso não se aplica para indivíduos estacionados fora da China ou que tem ali alguma ligação com prédios ou agentes diplomáticos dentro dos Estados Unidos. E é claro que essa medida de Donald Trump foi uma medida dura, mas uma medida necessária do ponto de vista
de buscar ali uma contra-espionagem, porque eles buscam preservar o interesse nacional, o interesse dos Estados Unidos perante a política externa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação. Visite a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar, que vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho. Ou, se você preferir, você pode doar qualquer valor para o meu Pix, canal@areamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.